Tá. Então, hoje a aula vai ser bem rápida. Hoje a gente vai fazer a introdução da aula, é o equivalente à primeira aula do curso, onde a gente, mais do que conteúdo mesmo, a gente fala de como é que vai ser o curso, como é que vai ser o cronograma do curso, etc. No final, a gente tem alguns slides com conteúdo já anatômico, mas não específico de neuroanatomia, mas de uma anatomia geral, um pouco de nomenclatura anatômica, que a gente precisa conhecer um pouquinho. Tá? Quem já participou daquele primeiro encontro nosso, vai ver que os slides são repetidos, né? Alguns adaptados, e que a gente fez um cronograma adaptado aqui para aula online, para uma aula sem atividades práticas e sem avaliações, né? Sem provas. Tá? Estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. Tá. Se Tô vocês seguindo. olharem, beleza. Ó, eu vou nem preciso, está todo mundo com o microfone desligado, né? Tem um botãozinho aí que vocês conseguem levantar a mão. Tá? Podem testar isso aí. Acharam isso? Não, o Gabriel fez um aí que é aplauso, na verdade. Está na lista Eu de sou... participantes. Obrigado, obrigado. Está na lista de participantes. Ah, tá. Tem um negocinho aí de... Tem yes, no, tem café, tem levantar a mão. Isso, o Gabriel agora levantou a mão. Então, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, pode levantar a mão ou falar no chat. Tem um chat também, vocês podem falar no chat. A hora que vocês levantam a mão ou falam alguma coisa no chat, já pisca aqui minha tela. Aí eu já sei que tem alguém querendo alguma coisa e, e aí eu já vejo o que que é. Tá? Então, qualquer pergunta aí, é melhor fazer isso do que, às vezes, já abrir. Quiser falar também, me interromper, pode abrir o microfone e me interromper sem problema. Tá? Mas pode mandar direto aí no chat. Tá? Beleza. Aí eu abaixei a mão agora do Gabriel, para não ficar com essa mão levantada aí. Tá? Qualquer coisa, se eu perguntar, quiser dar um yes aí, pode dar um yes, um no. Beleza. Então, nossa disciplina tem o nome de neuroanatomia. Antigamente ela era chamada de neuroanatomia funcional, é o nome até mais apropriado, mas teve uma reforma curricular há alguns anos, aí, nem sei quando era, eu nem era professor ainda da UERJ, teve uma reforma curricular e por algum motivo burocrático aí precisou mudar de nome para neuroanatomia. Então, por que está neuroanatomia funcional? Porque às vezes a gente tem aluno que está matriculado nesse nome antigo. Não sei se é o caso de algum de vocês, mas tem aluno que é mais antigo, de uma grade antiga, e fica devendo. Então, a gente dá as duas disciplinas juntas, que são, na realidade, a mesma disciplina, o mesmo conteúdo programático, carga horária, tudo. Tá? Então, esse slide aqui, quem estava na outra já viu. Meu nome é Diogo Benchimol de Souza, sou professor do Departamento de Anatomia desde 2014. Meu e-mail é esse aqui, por acaso alguém ainda não tenha. Se alguém não tiver no grupo de WhatsApp, manda uma mensagem aí no chat, que aí mais tarde eu mando o link pelo próprio chat, eu mando o link do grupo. A Luana está falando que está travando, esse som dela está travando o quê? O som que está travando, o que que é? Está normal, o Gabriel está falando que está normal, ou talvez seja a internet lá da Luana. Né? Então vamos seguir. Mas se tiver algum problema aí, vocês me avisam. Acho que, Luana, acho que deve ser a sua internet. Tá? Além de mim, normalmente, eu sou professor do departamento e trabalho com pesquisa numa unidade
unidade de pesquisa, num laboratório que chama Unidade de Pesquisa Urogenital. Isso não tem nada a ver com a nossa disciplina diretamente, mas é só onde vocês normalmente me acham fisicamente, lá na universidade. Na nossa disciplina, além de mim, geralmente tem a participação de outros professores. A professora Bianca sempre participa das aulas práticas, da aplicação de provas. O professor Valdemar sempre participa com algumas aulas teóricas. Eu acho que ele não vai poder participar da forma online. Quando a gente voltar para a forma presencial, é bem possível que ele volte a participar. A professora Bianca, não sei se vai participar dando alguma aula, mas ela vai estar sempre presente. Ela está, inclusive, agora, ela está como co-anfitriã da sala, ajudando aí nas perguntas e tudo mais, assistindo aí. Tá? A gente tem monitores aí, aqui presentes. Quem são os monitores que estão aí presentes? Luana é monitora, né? Acho que é isso. Tá? Geralmente os monitores participam com seminários que a gente dá durante algumas aulas. Não sei se a gente vai fazer isso aqui, né? Ou se a gente vai separar outros dias para aquelas discussões de texto e a gente aproveita para dar esses seminários com os monitores, para fazer outras atividades aí fora da aula. Por que eu estou falando disso? Porque uma das preocupações é eu tentar fazer aulas mais rápidas. Nossa carga horária é de 1h30, né? Então, nossa carga horária é de 6 às 7h30, quer dizer, 1h30, mas eu vou tentar fazer aulas um pouco mais rápidas online. Online a gente acho que enche um pouco mais o saco, né? Fica mais chato um pouco de assistir online. E muitas vezes a gente está fazendo outra coisa ao mesmo tempo e tal. Então, tentar fazer aulas um pouquinho mais rápidas, mesmo que a gente não dure mais o nosso curso online, ou que a gente não complete o nosso curso online. Acho que a gente não tem uma meta a cumprir, né? A gente está igual a Dilma, está com a meta aberta. Quando a gente cumprir, a gente duplica a meta e tal. Então, como a gente não tem uma linha de chegada aqui, a gente pode ir mais no ritmo, tá? Aí, um artifício legal aí que vocês podem usar e me ajudar nessa mesma lista de participantes, tem uns 3 pontinhos aí, que é More, né? E tem uma xicrinha, tá? Então, quem apertei agora, apareceu uma xicrinha aí. Quem achar que está meio cansativo e tal, pode apertar essa xicrinha aí. Tá? O Gabriel já testou aí e tal. Então, quando a aula estiver meio chata, estiver cansativo, pode apertar a xicrinha, que aí a gente dá uma pausa e termina no outro dia. Não tem nenhum problema. Claro que se um apertar a xicrinha, eu não vou parar a aula de todo mundo por causa de um. Né? Mas se eu ver que tem 2, 3, 4 já pedindo um break, a gente dá o break e termina no próximo dia. Tá? Então, voltando aqui e tal. Como é que a gente vai fazer a comunicação? Escrito errado aqui, né? Vamos fazer pelo e-mail, né? Pela aquela lista de e-mail que eu tenho. Quem já me mandou e-mail já confirmou que o e-mail está certo. Tinha alguns e-mails errados, eu já corrigi. Quem não estiver recebendo e-mail, mande, por favor, um e-mail para mim, diogobenchimol@gmail.com, que aí, quando a gente tiver algum documento, alguma coisa, a gente manda por e-mail. E também acho que fica mais fácil, mais rápido a gente se comunicar também pelo grupo de WhatsApp. Né? Então, quem não tiver ainda no grupo de WhatsApp e quiser estar, né, avisa aí no chat, a gente manda o link aí e entra no grupo. Tá? Então, nossas aulas normalmente são presenciais lá no Departamento de Anatomia. Dessa vez, por enquanto, vão ser só as aulas online, pelo aplicativo Zoom. Foi com a psicologia que a gente teve problema, né, de corte de horário, não foi? Que na primeira aula parou o tempo. Alguém fala que sim, que não? Não me deixe falando sozinho, pelo amor de Deus. Em qual sentido o corte de horário? Não entendi. A gente não teve uma aula porque teve uma assembleia na época, não. O Zoom que deu uma hora, por favor.
Não, não foi com vocês, né? Ah, tá, entendi. Foi com vocês, não? Acho que não. Ah, tá. Então, vamos lá. É, o Zoom trava, né, depois de uma hora e às vezes ele resolve não travar, às vezes ele resolve travar. Então, não foi com vocês, mas a gente já teve uma péssima experiência de, depois de uma hora de conversa, ele trava e a gente fica tendo que mudar de sala, reiniciar uma porcaria, mas aí agora a gente já fez uma assinatura do Zoom e já não tem mais esse limite de horário, tá? Nossa sala vai ser sempre nesse mesmo endereço, clicando aqui nesse link, ou usando esse ID aqui, quem está com o aplicativo Zoom, né? E isso não deve mudar, se mudar a gente volta a se comunicar, mas essa é como se fosse o nosso endereço da nossa sala. Tá? Então a gente deve sempre fazer nossas conversas nessa mesma sala. Tá, como é que vai ser? Eu consegui colocar, ó, geralmente são 3, 4 slides para eu botar o cronograma da disciplina. Não precisa printar, não, porque depois eu mando no grupo, se for o caso. E isso aqui também está com data e tal, mas eu botei e já me arrependi, entendeu? Já não tenho. Já, já, já fiz o cronograma e já me arrependi de ter feito. Então, como é que a gente está? Hoje é dia 19 de maio. A gente está fazendo essa aula de introdução. Na quinta-feira a gente vai ter uma aula que eu botei. Por que eu me arrependi? Porque na quinta-feira eu botei a aula como se fosse a disciplina normal, uma aula de filogênese e ontogênese, né? Só que aí eu fui montar os slides, né, mexendo nos slides e tal, e falei, acho que vai ficar muita coisa para dar online, talvez na quinta-feira eu dê só a filogênese, e deixa a ontogênese para a próxima terça. A gente vai vendo, tá? Então, usem bastante esse cafezinho aí. A hora que tiver chato, que tiver cansativo, que tiver demorado, bota o cafezinho aí. Não vou guardar nenhuma mágoa disso, pelo contrário. Se eu ver que tem uma galera já achando que está demorado, a gente para e deixa para a próxima aula, tá? Então, a gente começa com a introdução, entra depois em um aspecto de filogênese e ontogênese, né, que é a origem do sistema, aí já, obviamente, falando do sistema nervoso, então, a origem do sistema nervoso entre as espécies e na nossa espécie. Depois a gente vai ver um pouco de anatomia microscópica, né, de como é que é o tecido nervoso, quais são as características das células do sistema nervoso. Depois tem normalmente 2 aulas, talvez isso daqui vire 3 aulas, talvez isso aqui vire 2 aulas, enfim, de organização geral do sistema nervoso. A gente fala de vascularização, fala de meninges, fala de proteção, etc., nessas aulas aqui, né? Temos uma aula de nervos, depois uma aula só para falar do sistema nervoso visceral. Isso aqui está em negrito por erro meu, não tem nada especial aqui de 11/6, não sei se é aniversário de alguém, né? Mas, enfim, para a disciplina, a princípio não tem nada especial. A gente geralmente tem 2 aulas para falar de medula espinal, uma aula de tronco encefálico, uma aula de formação reticular, uma de cerebelo, 2 para falar de diencéfalo, 3 para falar de telencéfalo e uma última aula para falar de sistema límbico. Isso aqui geralmente é a nossa disciplina. Ficou curtinha, porque a gente tem as aulas práticas, as provas, só aí são mais 6 encontros, pelo menos, e depois a gente tem um bloco final de seminários, que são vocês que dão, e a gente assiste, dá nota, que a princípio eu acho que não tem muito sentido a gente fazer isso aqui, porque é mais uma forma de avaliação, né, e tal, e aqui não tem tanto sentido. Se a gente chegar até julho, agosto, e tiver concluído isso, aí a gente vê se a gente faz um seminário, se faz algum outro tipo de atividade, ou se canta alguma música, sei lá. Tá? A bibliografia, isso é importante a gente manter e recomendar, né? A gente tem um livro que é escrito por um professor da UFMG, Ramon Cossenza, que dava aula lá para psicologia e fez um livro de neuroanatomia mais ou menos sintético.
né? Ele não tem muita informação, tem uma boa base, as informações são corretas, são legais, mas ele não vai muito a fundo nas questões, principalmente nas questões anatômicas, nos detalhes anatômicos e tal, tal, tal. E esse é o livro que a gente adota já na disciplina, desde o professor Valdemar, que era quem dava a disciplina antes de mim, e sem receber muitas críticas, né? Quem quiser uma bibliografia auxiliar, o professor Ângelo Machado faleceu agora no início da pandemia. Ele tem um outro livro de neuroanatomia funcional, que é um livro bastante clássico de neuroanatomia no Brasil e também adotado, se espalhou internacionalmente, teve algumas traduções e tal. E é um livro bastante completo, mais aprofundado. A gente geralmente usa o livro do professor Lente, que é um professor da UFRJ, como uma literatura de apoio, mais de interesse extracurricular do que de relação com a disciplina. Não é um livro de anatomia, de neuroanatomia, é um livro de neurociências, né, mais generalizado, embora fale de alguns aspectos de anatomia. E tem vários textos interessantes, então a gente usa ele principalmente como literatura para aqueles seminários que a princípio a gente não vai ter. Mas isso não impede da gente citar ele aqui para leituras independentes, leituras românticas, leituras curiosas, enfim. E tem um atlas aqui de anatomia, né, que pode ser qualquer atlas de anatomia, esse é só um dos exemplos aqui, só para aqueles alunos que quiserem mais apoio de figuras, de imagens, consultar um atlas de anatomia. Tá? Essa é a capa da 4ª edição do Cosenza. Tá? É um livro que é vendido pela Guanabara Kogan, né, o Grupo GEM. Beleza. Então, alguma dúvida até aí sobre a disciplina, não? Sobre a organização? Alguma sugestão? Algum comentário? Alguma coisa? Quem quiser pode destravar aí o microfone e falar, ou mandar no chat, ou qualquer coisa. Tá? Quando voltarem as aulas presenciais, a prova prática é aquele estilo alfinete, você tem que dizer o que é ou não? É assim mesmo, e quem errar, a gente corta o pescoço. Nossa. Não, estou brincando. Não, a nossa disciplina na UERJ e tal, presencial, ela oficialmente ela é uma disciplina que só tem créditos teóricos, ela não tem crédito prático. Tá? Então, oficialmente, ela não tem nenhuma aula prática. Tá? E, obviamente, se não tem aula prática, não pode ter nenhuma avaliação prática, né, de anatomia prática. Então, a gente não tem prova prática para psicologia. Nessa disciplina, a gente não tem prova prática. A gente dá algumas aulas práticas por achar que isso é legal, que isso ajuda a fixar conhecimento, que isso tira um pouco da curiosidade sobre as peças. A gente fala tanto de encéfalo durante a disciplina, que o aluno se forma sem nem ver um encéfalo e tal. Então, a gente dá aulas práticas, mas não cobra nenhum conteúdo prático de nenhuma forma. Essas provas de alfinete aí, a gente tem para medicina, para enfermagem, para odontologia, e acho que só, né? Não sei se a Bianca vai me corrigir aí. Antigamente a gente tinha prova assim para educação física, biologia, nutrição, todo mundo fazia prova assim, menos a psicologia. Vocês eram os únicos que fugiam disso, não por nenhum demérito ou discriminação, mas porque a disciplina de vocês é toda teórica, então a gente não pode fazer uma prova prática e tal. A Bianca está dizendo que todos fazem prova prática, mas está sendo dada aquela prova virtual, né? Educação física, por exemplo, é virtual, né, Bianca? É uma prova prática de... Não,
Ele deu uma mudada por conta dos monitores, né? Mas era prática normal no anatômico. Não, na nossa época era, quando a gente lecionava em educação física, era prática assim, de alfinetinho. Mas eu acho que hoje já não é mais assim, não. Ele tava dando virtual, que eu acho ruim. Prefiro a prática mesmo lá anatômico direto na peça. Eu também prefiro. Mas, enfim, tudo bem, isso é outra discussão. Então, vamos lá. O que a gente vai falar um pouquinho hoje, além dessa apresentação da disciplina, que a gente já falou, vocês viram que foi curtinho. Nós já estamos mais ou menos na metade da aula, então vai ser curtinho mesmo. Tá? É fazer uma breve introdução ao estudo da anatomia. Tá? Eu sei que vocês, a maioria de vocês, tem algum aluno da biologia aí? Levanta a mão aí se tiver algum aluno da biologia. Marca aí no coisinha. Ou de outro curso, né? Acho que não. Então, vocês são todos alunos da psicologia e eu tenho certeza que vocês escolheram fazer vestibular para psicologia porque vocês adoram ciências biológicas, vocês adoram biologia, adoram anatomia e odeiam essas coisas de ciências humanas, de humanidades e tal. Por isso que vocês fizeram psicologia, né? Então, essa vai ser a melhor parte do curso de vocês inteiro, né? Vai ser uma das poucas disciplinas que abrange a vocação de vocês, que atende a vocação natural de vocês, mais interna das ciências biológicas. Tem uma aí, que é a Gabriela, que é bióloga, né? É aluna da psicologia, mas é bióloga. Legal. Então, ela já tem a vocação dela atendida pelo curso dela de biologia, mas todos os outros vão ser atendidos aqui na disciplina de neuroanatomia, na disciplina de fisiologia, que vocês fazem também, e na disciplina, acho que de farmacologia, eu acho que vocês também fazem. Né? Não sei se é optativa ou se é obrigatória. Mas essas são as três disciplinas que eu saiba que a psicologia, que é lá de outro instituto, de outro centro, nós somos professores do Centro Biomédico, vocês, se não me engano, são do Centro de Humanidades, né? E são poucas as disciplinas que vocês fazem aqui. Então, a gente faz uma introduçãozinha rápida para anatomia geral. A gente não vai ver a farmacologia eletiva. A gente não vai ver muito de anatomia sistêmica, de anatomia dos outros órgãos, né? Às vezes, na aula prática, a gente fala um pouquinho, na primeira aula prática e tal, dependendo do interesse dos alunos. Mas na teoria, tanto online quanto presencial, a gente não aborda muito de outros sistemas. Tá? Mas algumas coisas são básicas de anatomia, e são só essas coisas básicas que a gente vai falar hoje. Tá? Então, o que é anatomia? Anatomia é um ramo da biologia, não é um ramo da psicologia, embora a psicologia tenha parte também da sua origem na biologia, né? Quem estuda o psique, quem estuda, né, o ser humano, de alguma forma está estudando também biologia, embora com uma ênfase muito mais humanística. Então, né? Mas então é um ramo da biologia. Nesse ramo, a gente estuda a estrutura e a organização dos seres vivos. Tá? Mas não a organização social, não a estrutura hierárquica, a estrutura social, a estrutura econômica, nada disso. A gente estuda a estrutura do corpo, da matéria desse camarada que são os seres vivos. Né? Na anatomia humana, que é o nosso foco principal aqui da disciplina, a gente vai estudar a estrutura e organização do ser humano, né? Tanto externa quanto internamente. Quer dizer, se eu descrever que externamente a gente tem aqui duas projeções que se projetam, na mulher fica mais pronunciada, nos homens com maior atividade física fica bem pronunciado, com menor atividade física menos. Tá? Isso é externamente, estou descrevendo aqui a parte da mama ou da musculatura peitoral do ser humano, né, externamente. Mas também posso descrever isso internamente, os ossos e tal, coisas que externamente a gente não vê. Então, isso é
um ramo da biologia no qual a gente chama de anatomia. Tá? A anatomia a gente divide em vários segmentos, assim como a psicologia se divide em várias disciplinas e vários segmentos da psicologia, a anatomia também tem segmentos internos. Um deles, o mais clássico, é a anatomia macroscópica. O que quer dizer isso? É fazer o estudo dessa estrutura, né, do ser vivo, seja humano ou animal, né, de forma macroscópica, ou seja, a olho nu, estruturas que a gente consegue visualizar a olho nu. Tá? Então, tem uma imagem clássica aqui dos primeiros estudos de anatomia e tal. Um outro ramo da anatomia é a anatomia microscópica. É estudar também a estrutura dos seres vivos, né? Mas as microestruturas, as estruturas que a gente não consegue observar sem ser com a ajuda de algum equipamento de magnificação. Né? Então, geralmente, a gente usa um microscópio aqui para observar como é que são as células. Isso aqui é um corpúsculo renal, é uma parte microscópica do rim, onde a gente vê várias células, cada pontinho mais escuro desse aqui é o núcleo de uma célula, né, do rim, e a gente vê que tem uma estrutura aqui organizada de uma forma diferente dessa outra estrutura aqui, que é um pouco diferente dessa outra estrutura aqui. Então, tem um ramo que se dedica a estudar essa organização microscópica aqui, que a gente chama de anatomia microscópica ou histologia. Tá? A gente geralmente chama, em termos de disciplina, a gente diz que é disciplina de histologia, tem algumas diferenças conceituais entre histologia e anatomia microscópica, mas isso não é muito foco da gente aqui. Um outro ramo da anatomia é o que a gente chama de anatomia do desenvolvimento. É a gente estudar a anatomia não um adulto, como esse camarada aqui está fazendo, mas estudar antes desse corpo, antes desse ser vivo ficar adulto, em estágios fetais, por exemplo, né, onde esse corpo ainda está se desenvolvendo. Então, aqui tem uma imagem, uma bela imagem aqui, de um feto, um corte aqui, para a gente observar como é que é a anatomia desse feto aqui, um feto já bem terminado, bem velho, né? Mas que ainda está se desenvolvendo, ainda tem aspectos anatômicos, estruturas e tal, que são diferentes desse outro indivíduo aqui. Tá? Isso a gente chama de anatomia do desenvolvimento ou embriologia. Também tem algumas diferenças conceituais, esses termos não são exatamente sinônimos, mas podem, de maneira grosseira, serem comparados. A gente vai estudar qual anatomia, qual desses ramos aqui na nossa disciplina? As três. A gente vai principalmente estudar a anatomia macroscópica, mas a nossa próxima aula, a gente vai ver a anatomia do desenvolvimento, na quinta-feira, se der tempo, se não der, na próxima terça. Tá? E depois dessa outra aula, né, o que seria a nossa terceira aula, vai ser uma aula inteira dedicada à anatomia microscópica. Então, a gente vai ver os três ramos da anatomia aqui. Claro que esses não são os únicos três ramos, mas a gente vai ver esses três ramos aqui ao longo das aulas. Tá? Mas principalmente a macroscopia. Né? Tá? Tem várias formas, então, da gente estudar esses seres vivos, no nosso caso aqui, o corpo humano. Eu posso, por exemplo, estudar o corpo inteiro de uma vez. Mas como é muito conteúdo, a gente prefere dividir, né? A gente geralmente divide em aulas, divide em blocos, vai dividindo. Então, a gente divide de alguma forma que seja didática. Uma forma bastante comum é a gente dividir a anatomia de forma topográfica ou de forma localizacional. Então, eu poderia estudar numa aula os membros superiores, tá? E aí eu estudo tudo que tem no membro superior. Em outra aula, eu vou estudar pescoço. Aí eu vou estudar todas as estruturas que tem no pescoço. Em outra aula, eu vou estudar cabeça. Aí eu vou estudar todas as estruturas que tem na cabeça. Isso é uma forma bastante comum da gente estudar anatomia. Uma outra forma, até mais clássica,
E a gente, em vez de dividir por regiões, a gente dividir por sistemas orgânicos. Essa é a forma que provavelmente vocês estudaram no colégio, no segundo grau, né, no ensino médio, né, no estudo de anatomia do corpo humano aí, do ensino médio, provavelmente foi pela divisão sistêmica. Então, a gente, em vez de estudar tudo que tem no pescoço, numa aula, a gente vai estudar só a parte locomotora, né, o muscular e óssea do pescoço. Na outra aula, a gente vai estudar, quer dizer, em vez de estudar só o do pescoço, a gente vai estudar toda a parte óssea numa aula só. Na outra, muscular. Na outra, respiratória. Tá? Então, essa vai ser mais ou menos a abordagem da nossa disciplina. Só que, em vez de estudar uma aula de locomotor, outra aula do sistema genital, outra aula do sistema urinário, a gente vai estudar na disciplina inteira um dos sistemas, que é o sistema nervoso. Então, a nossa disciplina é dedicada, a disciplina inteira, a estudar um dos sistemas só, então, óbvio que ela obedece essa divisão sistêmica. Mas a nossa divisão dentro da disciplina, a gente divide a disciplina por aspectos topográficos e por alguns aspectos funcionais. Isso a gente aborda daqui a algumas aulas, quais são essas diferenças. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem mostrando o encéfalo, o cérebro, o cerebelo, medula espinal, os nervos. Tá? Tudo isso são estruturas que fazem parte de um mesmo sistema, que é o sistema nervoso, que é o nosso interesse aqui nessa disciplina. Muito bem. Para estudar isso, para estudar o sistema nervoso, uma coisa que anatomista é meio Jack, assim, é meio psicopata, meio assassino, sanguinário. Isso é bastante comum. Eu acho, inclusive, que vocês ficam muito mais seguros tendo aula online comigo do que presencial. Tá? Geralmente, a Beatriz está aí, entrou na sala, está de prova, Bianca, todo mundo que me conhece sabe que eu só dou aula de anatomia com uma motosserra do lado. Não interessa se é aula teórica ou prática, a gente sempre pode precisar. Né? Então, é bastante útil. Então, aluno de psicologia, então, é ótimo, eu adoro serrar, fazer vários cortes nos alunos. Então, o anatomista tem mania de serrar coisas, de abrir, de cortar. A gente corta muito. Por que a gente corta? Porque a gente quer ver o que tem dentro. Então, quando eu quero conhecer, minha primeira namorada foi um fracasso, porque eu quis conhecer ela internamente. Aí peguei minha motosserra e cortei ela de fora a fora. E aí acabou o namoro. Eu nunca entendi por que ela terminou comigo. Ficou lá metade para um lado, metade para o outro. Enfim, mas o anatomista, para a gente estudar as estruturas internas, a gente precisa abrir. Né? E faz muita diferença, né, a forma pela qual a gente abre essas estruturas. Tá? Então, a gente vai mostrar aqui rapidamente alguns tipos de corte e os nomes que a gente dá desses cortes, que esses são nomezinhos que a gente vai falar ao longo do curso inteiro. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho um corpo humano aqui representado. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem essa imagem. Não sei se o pessoal está no seu... Aliás, deixa eu ver se eu consigo lançar aqui um negócio. Ah, não. Tá. Então, tem um corpo humano aqui. E eu posso fazer um corte aqui, ó, nesse sentido, desse plano aqui, ó, que vai estar dividindo o corpo numa metade direita e numa metade esquerda. Isso é um tipo de corte que eu posso fazer. Eu corto ele ao meio, verdade. Tudo bem. Mas eu posso fazer um outro corte nesse plano aqui, ó. Se eu cortar ele ao meio, assim, vai lá e corta o cara ao meio, e o cara corta aqui, ele vai dividir o sujeito ao meio. Só que ele não vai dividir em metade direita e metade esquerda. Ele vai dividir numa metade da frente e numa metade de trás, concorda? Né? Uma outra possibilidade é você vai lá e corta o cara ao meio. Aí ele vem aqui e faz um corte nesse sentido aqui, ó, nesse plano. Foi lá e cortou o cara ao meio. Só que ele dividiu uma parte de cima e uma parte de baixo.
Então, os 3 são cortes ao meio, né? Eu dei a ordem lá para o técnico do anatômico, pega aquele cadáver lá e corta ao meio. Mas se eu falar só isso, o cara não entende, porque ele não vai saber se é para cortar assim, se é para cortar assim ou se é para cortar assim. E por que isso é importante para a gente? Porque quando eu faço esse corte aqui, eu vou ver algumas coisas totalmente diferentes de quando eu faço esse corte aqui. Eu não fiz o corte para ver o que tem dentro. Se eu fizer esse corte aqui, eu vou ver algumas coisas aqui no abdômen desse camarada aqui. Se eu fizer esse corte aqui, ó, aí eu vou ver no abdômen, no tórax, no pescoço, na cabeça. Se eu fizer esse corte aqui, eu vou ver outras coisas, num plano diferente. Tá? Então, esses planos são interessantes. A gente precisa saber o nome deles, porque a gente sempre se refere a eles pelo nome. E a gente usa muito esses planos de corte para, por exemplo, cortar o cérebro. Tá? Então, quando a gente aqui tem uma imagenzinha de um cérebro, né, um desenhozinho simples e tal, a gente está vendo uma superfície externa, embora isso não seja externo. Quando a gente abre a cabeça do cadáver e tira o cérebro, a gente está vendo isso daqui. Então, tem várias coisas que a gente vai, quando chegar lá na aula de cérebro, a gente vai falar dessas estruturas externas aqui, tal. Só que tem algumas coisas que são interessantíssimas, mas a gente está por dentro, não está por fora. Então, para chegar até elas, para a gente poder examiná-las, a gente precisa cortar o cérebro. Faz diferença se a gente corta assim, se corta assim ou se corta assim. Tá? Então, o primeiro corte aqui, esse nomezinho aqui que está aqui em cima, é o corte sagital. Um corte sagital é esse daqui, ó. Vai dividir, deixa eu voltar no outro slide. O corte sagital é esse daqui, ó, no indivíduo inteiro. Tem o mesmo nome aqui, se a gente corta um órgão ou o indivíduo inteiro no mesmo plano, ele recebe o mesmo nome de corte sagital aqui. Corte sagital é aquele que vai dividir em duas metades, uma direita e uma esquerda. Tá? Então, se eu fizer um corte sagital num corpo inteiro, eu divido o corpo inteiro em uma metade direita e uma metade esquerda. Se eu fizer um corte sagital num cérebro, eu divido esse cérebro numa metade direita e uma metade esquerda. Aí olha que interessante, ó, esse aqui já não é uma figura, é uma foto mesmo, né, de um encéfalo que foi cortado num corte sagital. Aí eu consigo ver algumas estruturas aqui internas que eu não conseguiria ver se eu não cortasse. Tá? Beleza? Até aí alguma dúvida? Quem tiver dúvida aí pode mandar no chat, levantar a mão, abrir o microfone. Um outro corte aqui é o corte frontal ou coronal. O corte frontal ou coronal é um corte nesse sentido aqui, ó. É um corte que vai dividir o corpo ou o órgão numa parte da frente e numa parte de trás. Tá? Então, aqui, olha, um outro cérebro que sofreu um corte coronal e eu vejo também estruturas aqui interessantíssimas internas, mas é totalmente diferente essa visão aqui dessa visão daqui. Tá? Então, para algumas estruturas que eu quero estudar, eu preciso fazer um corte sagital, para outras eu preciso fazer um corte coronal. E outra coisa, se eu fizer um corte aqui nessa imagem, tem um corte coronal aqui, ou frontal, são sinônimos, tá? Eu posso fazer um corte coronal aqui, onde está essa coisa azul, né? Ou eu posso fazer um outro corte aqui, ó. Tá? Esse aqui também é um corte coronal. Ou eu posso fazer um outro corte coronal aqui. Então, numa mesma peça, eu posso fazer 3 cortes. Né? Lembra que eu falei que eu gosto de cortar pra caramba? Então, eu posso fazer 3 cortes coronais em planos diferentes. O plano é coronal, mas em regiões diferentes. Beleza? A mesma coisa para todos os outros cortes, o plano sagital também. Esse daqui, essa peça aqui que foi cortada no que a gente chama de plano sagital mediano.
Plano sagital mediano é exatamente o plano sagital que vai dividir em duas metades iguais, ou seja, cortar bem ao meio. Mas eu posso fazer um corte um pouquinho mais para o lado, né? E aí eu faço um corte sagital para mediano, do lado do plano mediano. Tá? Por fim, eu posso também usar um corte horizontal ou transversal. Esse corte horizontal e transversal vai ser nesse sentido aqui e vai dividir numa parte mais superior e uma parte mais inferior. Tá? Aí essa imagem aqui já não é de cérebro, mas é de vários segmentos da medula espinal, cortada transversalmente. A gente usa muito o corte transversal para estudar a medula espinal. Na aula de medula espinal que a gente vai ter, a gente vai ver ela praticamente toda em cortes transversais. Beleza até aí? Então, temos três tipos de cortes aí mais utilizados. O corte sagital, que divide em um lado direito e um lado esquerdo. Se for bem no meio, bem exatamente na metade, é o corte sagital mediano. Né? A gente tem um corte transversal ou horizontal, que vai dividir uma parte superior ou inferior. Né? Claro que não precisa ser no meio do corpo, pode ser em qualquer altura. Todos esses são planos horizontais ou transversais. E a gente tem o plano coronal ou frontal, que vai dividir em uma metade anterior e uma metade posterior. Também não precisa ser exatamente no meio do corpo, pode ser desviado anteriormente ou posteriormente. Outros termos aqui que a gente usa são os termos que a gente chama de termos de relação e comparação. O que é isso? Até agora a gente estava falando assim, se a gente divide o plano, um corte transversal, é uma parte de cima e uma parte de baixo. Mas e se o cara estiver de cabeça para baixo? Parte de cima virou de baixo virou de cima. Então, para isso, a gente estabeleceu que existe uma posição padrão do corpo humano, que a gente chama de termo de descrição anatômica, né? Posição anatômica, que é o indivíduo em pé, com as pernas, né, com os membros inferiores levemente afastados e com as palmas das mãos viradas para frente, com os membros superiores dispostos ao lado do corpo do indivíduo. Tá? Então, esse é o termo que a gente vai se descrever. E se ele estiver deitado? Se ele estiver deitado, a gente imagina ele em pé e se refere como se ele estivesse em pé na posição anatômica. Se estiver de cabeça para baixo, a gente imagina ele em pé, normal, na posição anatômica, que se refere a isso. Tá? E aí a gente pode padronizar alguns termos aqui, que vão estar sempre relacionados ao indivíduo em posição anatômica. Então, um desses termos é o termo superior. O que quer dizer superior? Aquilo que está mais acima. Óbvio, né? Mas e se o cara estiver de cabeça para baixo? Não interessa. Se estiver de cabeça para baixo, a gente imagina ele em pé, na posição anatômica, e ele está mais acima. Tá? Superior, a gente também tem o sinônimo de cranial, porque é aquilo que está mais perto do crânio, mais perto da cabeça. O contrário, inferior, aquilo que está mais abaixo, ou caudal, mais próximo à cauda, ou mais longe da cabeça, ou mais próximo dos pés, na nossa espécie que não tem cauda. Né? Então, esses termos são sempre em relação, né, com duas estruturas. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a cabeça é superior ao pescoço. Certo? Ou posso dizer que o abdômen é caudal ao tórax. Tá? Outros termos aqui, antagonistas, né, são anterior e posterior. O que é anterior? Anterior é aquilo que vem antes, aquilo que está na frente, então. Tá? Também um sinônimo para isso é ventral. Ventral é aquilo que está relacionado com o ventre. Então, o anterior são estruturas que estão perto da frente do corpo, perto da fronte ou do ventre do corpo. O contrário, posterior ou dorsal, são
aquilo que está mais próximo do dorso do corpo, da parte posterior aqui, né? Das costas e tal. Né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que o umbigo é anterior à coluna vertebral. Né? Ou posso dizer que a nuca é posterior ao nariz. Tá? Então, sempre esses termos são comparando duas estruturas, duas ou mais estruturas. Tá? Outros termos de comparação aí, medial. Medial é aquilo que está próximo ou mais perto do plano mediano. O que é plano mediano? Plano mediano é aquele plano sagital mediano, aquele plano que passa bem no meio aqui, dividindo entre direita e esquerda. Tá? Então, eu posso dizer que o mamilo está medial ao ombro. O mamilo fica mais próximo do plano mediano do que o ombro. O ombro fica lateral ao mamilo. O ombro fica mais longe do plano mediano do que o mamilo. Beleza? Outros termos aqui, praticamente para fechar, se eu não me engano, é proximal e distal. Proximal é aquilo que está mais próximo, mais perto do ponto de origem. Aí, principalmente, se usa isso para membros, mas também pode se usar para outras estruturas. Né? Então, mais próximo da origem do membro. Outro membro superior, por exemplo, a origem está aqui no ombro. Né? Então, eu posso dizer que o cotovelo é proximal ao punho, certo? O cotovelo está mais próximo da origem do que o punho. Posso dizer que o punho é distal ao cotovelo, está mais longe da origem do que o cotovelo. Tá? Aqui é um resuminho ilustrado desses termos. Então, ó, superior, aquilo que está mais acima, mais próximo da cabeça. Inferior, mais afastado da cabeça. Né? Direito e esquerdo. O que mais? Distal, mais afastado da origem do membro. Aqui é a mesma coisa, distal, mais afastado. Proximal, mais aproximado da origem do membro. Lateral, mais afastado do plano mediano. Medial, mais aproximado do plano mediano. Anterior ou ventral, aquilo que está mais à frente. Posterior ou dorsal, aquilo que está mais atrás. Beleza, pessoal. Esse era o último slide de hoje. São quase 7 horas. A ideia é fazer pouco a pouco mesmo e aproveitar esse tempo mais para tirar dúvida, para a gente debater alguma coisa e para não saturar também vocês de informação, não ficar uma aula muito chata, muito longa. Tá? Aqui, de novo, meu e-mail, o telefone, para quem não tem, no WhatsApp tem, para quem quiser mandar uma mensagem e tal. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Então, tudo tranquilo por aqui, só dar uma lida para fixar legal a matéria. Beleza. Esse conteúdo, se eu não me engano, nem tem no nosso livro de neuroanatomia, não. Tá? É um conteúdo bem básico de anatomia, que vocês podem buscar fontes na internet, dificilmente alguém erra isso. Né? E se tiver alguma coisa discrepante, podem me mandar mensagem no WhatsApp ou no privado, a gente tira dúvida, ou trazer na quinta-feira. Fiquei com uma dúvida de não sei o que, a gente volta aqui tranquilo. Tá? E aí, na quinta-feira, a gente começa mesmo matéria mesmo de neuroanatomia. A gente fala de filogênese, a origem do sistema nervoso da nossa espécie, comparado com outras. E, se der tempo, a gente fala um pouco da origem do sistema nervoso dentro da nossa espécie, desde quando a gente é fecundado até virar adulto. Senão, a gente deixa essa outra parte para a terça que vem. Tá?
O ideal é a gente não usar mesmo 1h30 para não ficar muito longo, muito cansativo. Beleza? Diogo, Oi. eu não sei, talvez tenha alguns livros em PDF que eles consigam baixar para pegar esse conceito inicial. D'Angelo e Fachini, eu acho que tem em PDF na internet. Qualquer livro de anatomia tem esse conceito inicial de fonte segura, né? O D'Angelo e Fachini são dois professores também da UFMG, né? Engraçado, a UFMG é boa de produzir livros de anatomia. E tem uma linguagem bem simples e tem esse capítulo inicial bem legal. Se vocês acharem aí na internet um PDF, alguma coisa, ou quem quiser consultar, é uma fonte legal. A Bia colocou aqui, ó, quem quiser, ela manda os livros em PDF. Ela tem. Tá bom. Manuela tem alguma coisa para falar? Eu só queria checar se meu nome é Diogo mesmo. Fala, Manuela. Está me perguntando do estudo dirigido. Essa primeira parte, acho que nem tem estudo dirigido, do conteúdo da aula de hoje. Eu vou checar, eu acho que eu nem fiz nada de estudo dirigido. O conteúdo é tão pequenininho, tão básico, esses termos, a gente vai acabar revisando, né? A gente usa muito esses termos, né? De proximal, distal, olha, aqui é um cérebro cortado sagitalmente, ou aqui é um cérebro, é uma medula espinal cortada transversalmente em tal altura, que a gente vai acabar se acostumando mais cedo ou mais tarde com esses termos. Então, não é uma grande preocupação para mim passar estudo dirigido sobre esses termos, não, tá? Mas para as próximas aulas a gente já vai passando, vou ver se a gente passa umas perguntinhas aqui no final da aula, de repente, né? Ver o que a gente pode fazer aqui para ajudar a fixar conhecimento. Valeu, Manuela. Beleza? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Não sei se a Beatriz já anotou aí os e-mails todos aí que o pessoal mandou. Eu tirei print. Beleza. Tá bom. Então tá. Então acho que é isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida que eu possa ajudar, estou aqui. Se não, Gabriel levantou a mão, quer falar alguma coisa? Vai disponibilizar os slides em algum lugar? Eu vou disponibilizar, a aula toda está sendo gravada e vai para o YouTube daqui a pouco. A gente criou um canal do YouTube do departamento e as aulas estão sendo colocadas lá. Deixa eu aproveitar, então, para quem estiver à toa e quiser, a gente está tendo outras aulas, não é aula mesmo, né? Atividades, né? São atividades que a gente tem feito com outros cursos também. Então, deixa eu só pegar aqui o programa. A gente tem atividade segunda-feira com a medicina, às 14h30, já teve. Né? Semana passada, a gente teve uma atividade muito legal, muito bacana. O professor Sampaio, que é professor do nosso departamento, é médico da Academia Nacional de Medicina, está muito atualizado, muito bem informado sobre Covid, e deu uma aula de 1 hora e pouquinho, sobre Covid, falando vários aspectos do Covid, desde o início da doença até diagnóstico, tratamento, como se proteger e tal. E depois nós ficamos umas 2 horas de discussão, de pergunta com os alunos, mais de 100 pessoas na sala. E essa palestra está toda no canal já do departamento, do YouTube. E nessa segunda a gente teve uma aula, aí não sei se interessa a vocês, uma aula sobre anatomia da parede do abdômen para medicina. Na quinta passada a gente teve uma atividade bem legal com a enfermagem, mas a gente não conseguiu gravar por falha minha, e aí não tem como disponibilizar, mas
nas segundas-feiras, vou mandar a programação toda dessa semana, inclusive a que já passou, porque está quase tudo, tirando uma disciplina de pós-graduação que tem os assuntos confidenciais, o resto está quase tudo no YouTube, tá? Então tem segunda-feira, ontem, a gente conversou sobre parede do abdômen, foi o professor Marco, teve uma aula da pós-graduação, teve uma sessão da pós-graduação, um doutorando que apresentou um trabalho sobre endometriose e cistoscopia. Depois, hoje, a gente teve uma disciplina já da pós-graduação, essa tem alguns assuntos sigilosos, não está disponível. Não foi tudo, né? E teve agora a nossa aula, como é que não foi tudo? Amanhã a gente tem uma outra sessão acadêmica, onde o Leonardo vai apresentar um projeto de pesquisa, um projeto para investigar o efeito de vasectomia em afecções de próstata. Eu não estou falando, eu imagino que para a maioria não seja interessante, mas se for, está aí. Na quinta-feira tem o encontro com a enfermagem, que vai ser sobre Covid. Quinta-feira é o quê? Coração e Covid, né, Bianca? Sistema cardiovascular. Então, os efeitos da Covid, né, do SARS-CoV-2, sobre o sistema cardiovascular. Tem sido bastante interessante essa sessão. É dada uma aula rápida pelos monitores de anatomia da enfermagem e a gente depois discute em cima o tema. Na quinta-feira também, à tarde, vai ter outra da medicina, de novo com o Sampaio, para falar sobre saúde do homem. O público aqui, acho que é uma palestra bem interessante, não só para os homens, mas também para as mulheres, para aprender um pouco de saúde do homem. Depois vai ter uma outra sobre saúde da mulher, ainda não está com a data marcada, que também é de interesse, óbvio que é principal de interesse da mulher, né, da sua própria saúde, mas também do homem, né, bastante interessante. Então, essa aqui eu acho que é bem legal para todo mundo, viu? Quinta-noite a gente de novo, e por enquanto é isso. Tá? Então, Sexta-feira o quê, Bia? Sexta-feira está confirmada a palestra de vinho? Sampaio confirmou? Ele falou, mas não sei se ele confirmou. Se tiver na quinta-feira, eu falo contigo. Talvez na quinta-feira a gente tenha uma palestra nada a ver sobre vinho, sobre... Na sexta, né? Sexta-feira. Seria às 18, né? Seria sexta-feira às 18, seria uma palestra sobre vinho. Cadê o vinho? Cadê o vinho? Cada um tem que ficar na quarentena. Você assiste com a sua taça. Bárbara acho que falou alguma coisa, mas cortou. Fala de novo, Bárbara. Eu apoio essa palestra aí. Aí é bem legal. Professor, você vai disponibilizar a agenda também para quem tiver afim? Porque assim, escutar e anotar não deu. Depois manda lá no WhatsApp, por favor. Posso mandar no WhatsApp a agenda dessa semana. Acho que a gente vai disponibilizando a cada semana. E o endereço vai ser sempre nessa sala, entendeu? O Zoom cria assim como se fosse uma sala física, e vai ser sempre o mesmo link. Se vocês repararem aí, muda o horário, muda o assunto e tal. Muda um pouco a dinâmica. Na maioria das palestras, a gente deixa o microfone de todo mundo travado, porque de vez em quando tem muita gente, a pessoa destrava o microfone sem saber e fica um barulho de fundo que atrapalha todo mundo. Então, muda um pouco a dinâmica e tal, dependendo da atividade, mas vai ser sempre no mesmo endereço, só muda o horário e dia. Tá? Toda semana a gente vai ter algumas atividades aí, algumas direcionadas para medicina, psicologia, enfermagem, e outras um pouco mais abrangentes. Tá? Depois eu vou ver com as monitoras, ainda estou preocupado com os alunos que eu não consegui contactar,
Mas depois eu vou ver com as monitoras para a gente fazer ainda uma outra sessão aí para a gente discutir outros textos, outros temas aí mais interessantes para a psicologia. Tá? Beleza? Tinha mais algum recado, Bianca? Não, acho que só esses mesmo. Depois a gente pode passar no grupo só o link da página lá do departamento, que é para eles poderem Vou passar logo também o aqui. YouTube. Eu passo no grupo também, mas já passo aqui. Eu acho que eu já estava com isso mais ou menos na... Vou mandar lá no grupo também, mas esse é o link lá do canal do departamento, do YouTube. A nossa sessão anterior lá, inclusive... Você só mandou para mim. Ah, só mandei para você, desculpa. Agora foi para todo mundo, então. A nossa sessão anterior já está até lá no YouTube, quem quiser rever está lá. A palestra de Covid recomendo, é 1 hora de palestra e mais umas 2 de discussão, perguntas e tal, ficou bem interessante. Claro que Covid tem que estar sempre atualizando, né? Mas essa foi a atualização da semana passada. De vez em quando é possível que a gente faça uma outra palestra grande sobre Covid, né, com medicina, para atualizar. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Boa noite, cuidem-se. Fiquem bem. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.